bom dia você aí de casa. Está começando mais um programa Saber Viver e hoje vamos falar da luta pela vida. Recebemos a doutora Rafaela Cabral Fabiano, coordenadora médica da Organização de Procura de Órgãos, para explicar sobre como esses procedimentos são realizados. Além disso, contaremos a história da vida do Ademar, que teve sua vida salva pelo seu filho após um transplante que entrou para a história de Minas Gerais. E ainda apresentaremos a coluna da Ingrid Vilela e uma reportagem especial do site O Contorno de BH com o Ícaro Ambrosio. De acordo com o MG Transplante, hoje em Minas Gerais são mais de 3.200 pessoas aguardando por um órgão. Isso porque no primeiro semestre foram realizados quase 1.100 transplantes. Por isso, eu estou recebendo a doutora Rafaela Cabral Fabiano, que é coordenadora da Organização de Procura de Órgãos. Bom dia, doutora Rafaela. Bom dia, doutora Rafaela, o que você me diz em relação aos números de transplantes que até agora são 3.200 pessoas aguardando por um órgão? Melissa, infelizmente, eu acho que esses números são até maiores. A gente tem atualmente cerca de 4.000 pacientes aguardando por um órgão ou tecido no estado de Minas Gerais. Tanto o tecido, que seria córnea, quanto os órgãos, né? Isso eu estou falando de rim, coração, fígado e pâncreas. É uma lista grande, na verdade a segunda maior lista estadual, né? No Brasil, mas também Minas Gerais é a segunda maior o segundo estado mais populoso no Brasil e a gente tem a segunda maior lista de espera no Brasil. E quantos transplantes já realizados esse ano? Eles estão dentro da meta? Atualmente foram mais de 1.100 procedimentos de transplantes realizados no estado de Minas Gerais, todos eles, né? Desde coração, rim, fígado. A gente está aquém da nossa meta. A meta trabalhada é em relação ao número de doadores, ou seja, o número de doações efetivas que a gente consegue transformar em doações efetivamente transplantadas. E como que funciona essa meta? A ABTO, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgão, ela tem uma meta para cada estado e a gente segue a meta que a ABTO sugere para o estado de Minas Gerais. Essa meta é que em 2018 a gente tenha 16 doadores por milhão de população. A gente está aquém dessa meta, como eu falei, então né, o parcial, né, no primeiro semestre a gente trabalhou com quase 10 doadores por milhão de população, sendo que a meta do ano é 16. A gente espera melhorar um pouco, né, em relação aos 10 doadores, né, que a gente teve no primeiro semestre, mas infelizmente a gente vai ficar abaixo da meta definida pela BTO. Existe uma certa burocracia por trás da doação, doutora? E como que funciona? Eu posso aqui falar de dois casos diferentes, que é o doador em vida e o doador em morte encefálica. O doador em vida, né, legalmente qualquer pessoa pode doar, por exemplo, o rim para o seu parente. Se porventura ele quiser doar para um não parente, a gente precisa de autorização judicial. Essa seria a burocracia. Mas isso não basta a pessoa querer ser doadora. Ela é passada, né, assim, ela é submetida, a uma triagem médica para que os médicos definam se ela está apta a doar. Lembrar que a doação em vivo, né, assim, eu estou retirando um órgão para doar a outro. Então esse paciente ele tem que ter condições de continuar a sua vida com qualidade com apenas um órgão, no caso do rim. Já o doador de morte encefálica, a burocracia maior seria a autorização familiar, porque atualmente, né, o doador em morte encefálica ele só pode doar mediante autorização familiar. Essa seria a burocracia maior do processo de doação, mas infelizmente não basta a autorização familiar. Claro que ela é imprescindível, inclusive ela coroa o processo, mas para a gente chegar até lá, a gente tem toda a burocracia do diagnóstico da morte encefálica, a questão da manutenção do potencial doador, que são critérios que muitas vezes dificultam a transformação do paciente em doador efetivo. 4 a cada 10 órgãos sadios não são doados por rejeição da família. O que você me diz? Sim, Melissa, esse é um outro dado que nos entristece. A gente trabalha com altas taxas de recusa familiar, não só no estado de Minas Gerais, como no Brasil inteiro, né? Essa taxa de recusa familiar é cerca de 40%.
O que mais impacta na recusa familiar é a forma como esse familiar foi acolhido durante o tempo de internamento do paciente. Tem um senso geral que a recusa familiar está relacionada com crença prévia, se você acredita que é um doador ou se acredita que não. Mas a literatura mostra que a recusa familiar está muito relacionada com a satisfação daquele familiar com o serviço de saúde. Ou seja, aquele familiar que foi ouvido ao longo da internação, que teve as suas dúvidas resolvidas, que teve tempo para acompanhar o seu ente que estava ali internado, esse familiar ele tende mais a consentir com a doação, independente de crença anterior. Então, o que impacta mais a nossa recusa é a satisfação dos familiares, né, assim, em relação ao serviço de saúde, que infelizmente isso até extrapola a questão de doação e transplantes, né? A forma como a população encara, né, o atendimento no serviço de saúde também não é boa. Então, isso impacta na taxa de recusa familiar. E doutora, quem está apto a doar? Depende, Melissa, depende do que a gente está doando. A princípio, todas as pessoas podem se oferecer para doar sangue. Claro, né, essa pessoa ela vai ser submetida a uma triagem médica para saber se tem alguma doença infecciosa, alguma outra contraindicação à doação de sangue, mas essa pessoa poderia ir até o banco de sangue para poder ser, inclusive, doadora regular de sangue. Todas as pessoas deveriam também se inscrever no banco de medula óssea, né, assim, para doar medula óssea. Agora, em relação a órgão, a gente tem alguns órgãos que são doados em vida. O exemplo mais clássico é o rim. Então, o rim é um órgão duplo e você poderia doá-lo em vida, mas desde que você tenha condições clínicas que te permitam viver com um único rim. E quem faz isso é o médico do centro transplantador. Agora, em relação aos outros órgãos, coração, fígado, pâncreas, inclusive os rins, para doar tem que estar em morte encefálica. Então, é um paciente, né, que está morto, com diagnóstico de morte encefálica, que sob autorização familiar ele vai poder doar os órgãos. A maior demanda é pelo rins. Mais de 70% das pessoas na fila são para esse órgão. Doutora, é o órgão mais demandado. Será que é porque é o que mais dá defeito? Sim e não. Tem uma certa verdade, assim. A doença renal terminal ela é mais prevalente mesmo que, por exemplo, a doença terminal hepática. Então, isso justifica a maior prevalência dos pacientes em lista de rim. Mas tem outros fatores. Por exemplo, o rim é o único órgão, atualmente, né, o único órgão que tem uma terapia de substituição que não seja o transplante. Essa terapia é a diálise. Ou seja, o paciente em falência renal terminal que demanda uma terapia de substituição do seu órgão, ele tem a diálise. O paciente que apresenta uma insuficiência de coração, uma insuficiência de fígado terminal, não tem essas terapias substitutivas que não seja o transplante. Ou seja, infelizmente, o paciente que está em falência cardíaca, em falência hepática, ele acaba falecendo e não entra na lista e nem chega a pleitear um transplante. E já o paciente de rim, ele tem a possibilidade de aguardar o transplante estando em diálise, estando com a sua terapia substitutiva. Fora isso, tem uma outra questão importante, que é a acessibilidade do paciente ao transplante. Lembrar que o transplante é uma terapia complexa e não são todos os lugares de Minas Gerais que realizam esses transplantes. O rim, ele é uma terapêutica um pouco mais fácil do que um transplante de pulmão, um transplante de coração. Para se ter uma ideia, todas as regionais em Minas Gerais têm centros transplantadores de rim. Agora, coração só se faz na região metropolitana e no sul de Minas Gerais. Ou seja, se um paciente está em insuficiência cardíaca terminal, com indicação de um transplante cardíaco e mora no norte de Minas Gerais, este paciente, para pleitear um transplante, para entrar na lista, ele tem que se mudar ou para a região metropolitana ou para o sul de Minas para poder concorrer a esse órgão. Foi até bom, doutora, nós conversarmos sobre o rim, porque eu tenho uma história onde esse órgão foi o protagonista. Nós vamos agora ver uma matéria da nossa nova repórter Maíra Duarte. Ela traz para a gente a história de um pai e de um filho que passou por uma cirurgia bem inovadora. Assistam conosco.
Olá, Melissa. Na minha estreia pelo programa Saber Viver, nós vamos contar uma história de vida que está emocionando e impressionando Minas Gerais. O personagem dessa história é o Ademar Alves Ferreira. Nós fomos convidados à casa dele para contar como que a vida mudou por causa de um avanço na medicina. Vamos lá bater um papo com ele. Oi, olá, bom dia. Tudo bem? Você é a? Eu sou a Kátia, esposa do Ademar. Ah, Kátia, muito prazer. Obrigada por receber a equipe do programa Saber Viver. Que o seu Ademar está por aí? Tá sim. Será que ele está podendo falar? Pode sim, aí ele está chegando lá. Ó, olha ele aí. E aí, seu Ademar, tá bem? A recuperação tá boa? Tá ótima, graças a Deus. Vamos sentar, bater um papinho? Sim. Ademar, o seu filho te doou um rim, né? Então, isso é um ato que é bonito e é um ato também que emociona a gente, né? Como que você se sente sabendo que seu filho salvou a sua vida, ajudou a salvar a sua vida? Para mim, até hoje, por exemplo, eu estou conseguindo falar disso com mais tranquilidade, mas, por exemplo, antes eu não estava conseguindo falar, porque isso é uma carga emocional muito grande para a gente, né? Não pelo fato da doação, mas pelo fato de ser seu filho, né? Há bastante tempo, desde quando eu comecei esse processo com essa enfermidade, ele estava adolescente ainda, e ele vem acompanhando meu sofrimento ao longo dos anos, né? E ele sempre quis doar. Praticamente uma resistência maior a minha de receber, porque eu já sou uma pessoa mais velha, ele, um menino com 28 anos de idade, né? Tirar um rim para me dar, e a gente sempre teme o processo cirúrgico. E eu, às vezes, brinco com as pessoas e que conversam comigo, que eu falo que quando eu partir daqui, espero que parta primeiro que ele, que eu vou levar um pedacinho dele comigo, né? Então, esse pedacinho eu lá em cima, em forma de agradecimento, de gratidão, vou pedir a Deus que devolva para ele. Seu Ademar, o Daniel está aqui? Tá sim. Ah, será que a gente consegue falar com ele? Você pode chamar? Consegue sim. Ô, Kátia, chama o Daniel. Vamos bater um papo com o Daniel. Ei, Daniel, tudo bem? Joia? Daniel, me conta aqui, você está aí em pé, está bem, e as pessoas se assustam, né, quando a gente fala que doou um rim. Como que foi esse processo de recuperação? Olha, a recuperação foi tranquila, foi mais ou menos umas 2 semanas, assim, eu já estava andando normal, já estava tranquilo, recuperado. Agora, sim, tem alguns pontos para caírem assim, mas está tudo certo, faço tudo normalmente. Você tem alguma mensagem para passar para as pessoas? Você que participou desse processo de doar um órgão, ainda mais para o pai, né, que foi um ato muito bonito, uma mensagem para passar para as pessoas, não terem medo de fazer esse processo? A mensagem é basicamente essa, né? Não ter medo, né? Procure saber, né, se você tem condição de doar, tanto física quanto psicológica. E assim, não é nada complicado demais. Você leva uma vida normal depois de doar, entendeu? Se tiver algum amigo, algum familiar que esteja passando por esse sofrimento, né? Porque é um tratamento muito difícil a hemodiálise. Eu aconselho a tentar ajudar, né? Se puder ajudar. Agora a gente vai continuar batendo um papo com seu pai aqui. Obrigada, viu? O resto desta história linda nós acompanhamos logo após o intervalo. E eu e a doutora Rafaela esperamos vocês aqui. Estamos de volta com a doutora Rafaela Cabral, coordenadora médica da Organização de Procura de Órgãos. Doutora, vamos continuar assistindo a reportagem da Maíra. É com você, Maíra. E hoje você está com 56 anos, né, Ademar? 59 anos. Como que era a sua vida antes de você receber o transplante? Na verdade, eu adoeci em 2005. De 2005 para cá, minha vida foi sempre hospital, muita dificuldade. As consequências da doença renal é muito grande. Você se torna uma pessoa muito irritada, principalmente aí nas primeiras horas depois da diálise. É um negócio muito difícil. Normalmente os familiares da gente sofrem com isso. A gente também conversou com o Dr. Marco Túlio Lasmar, que participou do procedimento e vai poder explicar para vocês aí de casa como que ele funciona. Vamos lá?
A cirurgia foi o seguinte, a gente optou por fazer a retirada do rim do Daniel por via robótica. Então, numa sala cirúrgica, a gente preparou o Daniel, preparou o robô e foi feita a cirurgia dele em uma sala. A gente começou a cirurgia em uma sala. Na sala ao lado, o Ademar estava sendo preparado também para receber o rim. Então, a gente fez todos os procedimentos de docagem, né, de colocação do robô no abdômen do Daniel e fez todo o procedimento cirúrgico auxiliado pelo robô. Uma vez que estava tudo pronto, o rim já pronto para ser retirado e o Daniel, o Ademar na sala ao lado também já pronto para receber, o rim foi retirado e preparado, implantado no Ademar. No Daniel a gente fez o implante do robô, que a gente chama de docagem do robô no abdômen dele, e fez toda a dissecção do rim via robótica. Então assim, aproveitamos essas vantagens, essa tecnologia melhor que o robô proporciona, que é dissecar mais precisamente, visão magnificada das estruturas em 3 dimensões, que é uma outra vantagem do robô também. E dissecamos todo o rim, a artéria e a veia e o ureter, que são as estruturas que vão ser implantadas no receptor. Tudo isso foi feito por via robótica. Uma vez que o rim estava todo pronto para ser retirado, a gente faz uma mini incisão, como se fosse uma mini cesárea, num local também pouco visível, que aí a mão é introduzida para retirar o rim já todo pronto para ser implantado. Só para você de casa entender, o Ademar, que está aqui do nosso lado, ele foi o primeiro homem a receber um órgão retirado a partir de um transplante feito por um robô. No Brasil, isso só aconteceu uma vez e foi no Rio de Janeiro. A gente estava até conversando sobre isso, né, Ademar? Porque o Ademar, ele é da área da tecnologia, já foi da área da tecnologia, e agora é a primeira vez que acontece em Minas Gerais. Até então era um feito inédito. Ademar, você faz parte da história agora, de um marco da medicina. Como é que você se sente participando dessa história, que é muito importante para a inovação da medicina aqui no estado de Minas Gerais? É uma alegria e uma felicidade, porque a gente está podendo participar disso, não pelo fato de ter doença, né, mas pelo fato de que isso possa servir para procedimentos futuros, entendeu? E a medicina a gente sabe que precisa disso, né? É um procedimento menos evasivo, entendeu? É um procedimento onde as pessoas ficam no hospital um tempo muito menor. O doador, por exemplo, meu filho, por exemplo, ficou de um dia para o outro no hospital e veio embora, já está bom, né? E que o pessoal possa tirar essa cisma de que doar, e na verdade o processo robótico, por exemplo, ele minimiza bastante os riscos, né? Que é um processo muito menos evasivo e a pessoa tem uma recuperação mais rápida, entendeu? O Ademar, ele está há 34 dias aqui dentro de casa, né, no pós-operatório. Ademar, fala pra gente como que está sendo esse pós-operatório e lá no hospital, como que você foi recebido? Como que é esse processo antes de entrar para a sala de operação? No meu caso, por exemplo, no Hospital Felício Roxo, eu fui acompanhado pelo nefrologista Dr. João Batista, que me acompanhou, fez todo o processo do acompanhamento do transplante, fui operado Dr. Ricardo e toda a equipe do hospital. Só tenho que agradecer a todos pelo empenho e pela dedicação que teve com a gente dentro do hospital. Ademar, o programa Saber Viver queria muito agradecer a você pela entrevista concedida, principalmente que ele ainda está em pós-operatório. É uma história muito emocionante e muito importante de contar para as pessoas, né? Nós que agradecemos você estar aqui, porque essa divulgação, espero que isso sensibilize as pessoas para que doem mais órgãos. É isso que a gente precisa. Muito linda a sua matéria, Maíra. Bem-vinda ao programa. Doutora, vamos continuar o nosso bate-papo. O robô, ele torna a cirurgia menos agressiva. Esse poderia ser um dos atrativos para os novos doadores? Bem, a cirurgia de robótica é um dos grandes avanços atuais da medicina. E a gente teve o prazer de testemunhar essa cirurgia sendo realizada aqui. Atualmente, a robótica é utilizada apenas para o explante do rim, ou seja, a retirada do rim do doador para ser feito o implante no receptor. O implante ainda é para cirurgia aberta. Mas além da robótica, a gente tem outros meios de fazer isso. E o meio mais comum é através de laparoscopia, que também é um procedimento pouco invasivo. Então, atualmente, para o doador vivo de rim, a gente tem utilizado a laparoscopia, que também é um procedimento pouco invasivo. E o outro problema, doutora, é quando um doador falece e a família não autoriza essa doação. Esse é o maior impasse que vocês enfrentam. Sim, quando a gente fala em recusa familiar, a gente está falando de recusa da doação do paciente em morte encefálica. Lembrar que em vida, o paciente pode autorizar ser doador.
No caso do paciente de morte encefálica, eu dependo que a família autorize, ou seja, né, pela legislação brasileira, quem dá a autorização da doação é o familiar desse paciente, familiar até 2º grau, inclusive, em linha reta ou colateral. Atualmente a gente tem altas taxas sim, de recusa familiar e a gente deve, né, conscientizar todos para que se tornem doadores e não apenas isso, para que essas pessoas, todos nós, né, comuniquem aos nossos familiares que somos doadores. E como funciona a doação de órgãos entre crianças? O doador pediátrico, ele prioritariamente doa os seus órgãos para uma criança também em lista. Isso é o fluxo. No caso dos rins, se o receptor ele for pediátrico, ele ganha uma pontuação a mais para inclusive concorrer a todos os rins disponíveis. Ou seja, de uma forma ampla, a criança tem prioridade para receber os órgãos. A gente tem uma certa dificuldade no transplante pediátrico por conta dos centros transplantadores. Claro que é um transplante mais complexo. Por exemplo, a saber, no estado de Minas Gerais, a gente não faz transplante de coração pediátrico. Tanto que as crianças que são doadoras aqui no estado, a gente acaba ofertando o coração para nacional. E assim, outros estados que fazem esse transplante vêm até aqui para buscar esses órgãos. Inclusive, doutora, temos um caso recente do ex-goleiro Elson, do Cruzeiro, com a doação dos órgãos do seu filho. E o coração foi doado e foi transplantado em São Paulo. Põe a foto da criança aí, produção. Essa é uma tragédia que acabou terminando em uma boa ação, porque os pais do garoto poderiam não ter feito nada, mas acabaram salvando várias vidas. Muito bacana. Agora, doutora, existe algum fator que prejudica essa doação entre as crianças? O doador em morte encefálica, tanto criança quanto pediátrico, para ele ser um doador, ele passa por uma série de passos. Então, tem o protocolo de morte encefálica que deve ser feito conforme preconizado pelo CRM, isso pode ser uma dificuldade no processo. Tem toda a questão em relação à manutenção desse doador, ou seja, o cuidado feito, né, pelos médicos assistentes para esse doador, para que no final os órgãos tenham uma boa qualidade e finalmente a família autorizar. O receptor pediátrico, ele segue a lógica do receptor adulto. A lista de espera é maior para o rim, por conta da terapia substitutiva, que é a diálise, né, que nos outros órgãos não tem, pela dificuldade de acesso, principalmente dos outros órgãos, coração, pulmão, fígado. Doutora Rafaela, estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Bem, a doação de órgãos não é um ato de generosidade só entre as pessoas. A doação de órgãos é um ato de bem-estar individual e a gente tem pesquisas que mostram isso. Então, seja um doador, vá até os bancos de sangue, doe regularmente sangue, se cadastre no banco de medula óssea para que tenha a probabilidade de ofertar também uma medula óssea. Comunique os seus familiares que vocês são doadores, se infelizmente evoluírem para um quadro de morte encefálica. Lembrar que o doador em morte encefálica é um cadáver. E o cadáver, ele pode contribuir salvando outras vidas. Então, se chegar a isso, que seja doador e salve vidas. Hoje nós recebemos a doutora Rafaela Cabral Fabiano. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui no Saber Viver. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. E agora você fica com a coluna da Ingrid Vilela. Bom dia! Amanhã eu faço. Amanhã eu resolvo. Deixa para depois. Agora eu não tenho tempo. Eu não estou tendo tempo. Até quando você vai utilizar dessas desculpas para não cumprir aquilo que é importante para você? Você sabia que falar eu não tenho tempo, isso não é verdade? Indiferente do que você faça, todos nós temos 24 horas por dia. Nem o mais milionário do mundo pode comprar um minuto sequer. Portanto, é unânime. 24 horas por dia. Só não tem tempo aquele que não vive mais, aquele que já morreu. E há quem diga que precisa administrar o tempo. O tempo não se administra. É necessário administrar a si mesmo.
Saber administrar essas 24 horas disponíveis para você por dia, o que de fato é importante e prioridade para você. Utilizar de desculpas como "eu não tenho tempo" faz com que você sinta cada vez mais limitado e impedido de realizar aquilo que realmente é importante para você. Portanto, reflita, selecione e organize aquilo que é importante, urgente e que só você pode fazer. Deixe de lado as desculpas, organize a sua vida, faça acontecer e tenha um excelente fim de semana. Ingrid, com suas palavras lindas como sempre. O programa Saber Viver está no final. Até o próximo sábado. E não deixe de mandar sugestões de reportagem para o nosso WhatsApp ou pelas nossas redes sociais. Fique agora com o Contorno de BH, com o repórter Icaro Ambrósio, com sugestões para você, que é advogado. Tchau! Gente, Ana Lúcia vai detalhar melhor para todo mundo quais são os benefícios que advogados recém-formados podem ter com a Caixa dos Advogados de Minas Gerais. Qual é o benefício? Qual é mesmo? É o vestir com dignidade, né? Que o advogado recém-formado, ou seja, até mesmo com menos de 1 ano de inscrição como advogado, ele pode requerer esse benefício que chama vestir com dignidade. Aí, para requerê-lo, o advogado entra no site da Caixa de Assistência dos Advogados, lá tem o requerimento e o questionário que ele tem que preencher, os documentos que ele necessita e pode encaminhar tudo por e-mail para a gente. Eu queria que você explicasse como que funciona esse escritório compartilhado. Qualquer advogado também pode participar? Isso, advogado que esteja em dia com a OAB pode participar, pode vir aqui atender seus clientes de uma forma muito confortável, né? Que a gente aqui recebe muito bem o advogado, ele pode agendar um horário e de modo bem privado, bem particular, ele pode atender o seu cliente, conversar com o seu cliente. E o mais bacana disso tudo é que é gratuito, né? Gratuito, é o mais bacana mesmo, gratuito. E tem toda uma infraestrutura e uma estrutura para ele aqui dentro. Mas olha só, além desses 2 benefícios que ela acabou de me contar, existe um terceiro também que eu achei sensacional, que é um acompanhamento psicológico para quem está declinando, não é isso? Isso, nós temos lá na Caixa de Assistência uma psicóloga que está de prontidão para atender os advogados, principalmente também os jovens advogados que estão no início de carreira, que ainda tem aquela dificuldade para saber qual área que eles vão enfrentar, qual área que eles vão trabalhar no mercado de trabalho. Então é o seguinte, para a gente concluir aqui, eu queria que você dissesse para as pessoas como elas podem encontrar a Caixa. Nós temos o site, www.caamg.org.br e também pelo telefone, o DDD 31 21 25 6341. Ah, bacana demais, gente. Olha só, você que acompanhou o Saber Viver até agora, não perca a próxima edição do programa no próximo sábado, tá bom? Eu, aproveitando que eu estou aqui com essa pessoa simpática que é a Ana, vou até tirar umas dúvidas aqui sobre algumas coisas que eu tenho para tirar. Eu não vou contar para vocês não, porque isso é segredo. Beijão e até o próximo programa.